Ok, pessoal, nós estamos aqui de volta. Vamos abrir agora esse espaço para perguntas, tá? Temos um aspecto de Hanukkah. Existem inúmeras sihot, pronunciamentos públicos do Rebbe, durante mais de 44 anos, que o Rebbe publicamente ficou realçando aspectos diferentes de Hanukkah. Muita coisa nós aprendemos com Hanukkah, né? Vamos agora abrir as perguntas, pode ser sobre Hanukkah, sobre a nossa aula, ou sobre outros assuntos. Por gentileza, tenham a bondade. Por favor, quem quiser pode abrir o microfone e perguntar, e na medida das possibilidades, vamos procurar responder as dúvidas. Por favor, tenham a bondade. Eu posso fazer uma pergunta? Por gentileza, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Isso, é um prazer estar com vocês, em primeiro lugar. Ótima noite, viu? Que bom. Tá. A questão do Hanukkah, o Rav Shimon, ele não é da Torá, né? Não tem isso no fato histórico dentro da Torá, né? Sim. É interessante, uma excelente observação que você fez. O Rebbe costumava dizer, existe um dito racídico que fala o seguinte, que nós devemos olhar para as velas de Hanukkah e devemos tentar perceber o que as velas de Hanukkah estão querendo nos dizer, tá? É uma metáfora, na verdade. Certo. A ideia é de que a festa de Hanukkah, ela não é da Torá, assim como Purim, não é uma mitzvah da Torá, e ela é menos Purim na sua conexão aparente com a Torá. Porque Purim, pelo menos, ainda está no Tanakh, na Bíblia, no livro de Esther. Hanukkah nem isso está. E vou dizer mais ainda. Hanukkah não está nem na Mishnah, ela só está na Gemara. O compilador da Mishnah foi Rabi Yehuda Anassi. E, apesar dele ser um grande tzadik, era o maior líder da geração dele, o Lubavitch Rebbe da época, Rabi Yehuda Anassi, ele tinha um ressentimento em relação aos macabeus. Por quê? Os macabeus, eles, na primeira geração, eram tzadikim, os 5 filhos de Matitial, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Os 5 filhos eram tzadikim. Mas, curiosamente, em épocas diferentes, os 5 filhos, incluindo Yehudá Maccabi, eles morreram de forma violenta. Yehudá Maccabi acabou perecendo na guerra. Depois de muitas vitórias, ele acabou se cansando, passados muitos anos. E os irmãos dele também morreram violentamente. Eliezer foi enfrentar um elefante, então existe a versão heróica de que Eliezer pegou uma lança e cravou num elefante. Ele era tão grande, o elefante parecia um mamute, e o elefante acabou caindo em cima dele. Mas tem a versão do Talmud, que o elefante, ele fez uma poça enorme daquilo que se faz no banheiro, dejetos, e que o Eliezer caiu na poça e acabou se afogando na poça de dejetos do elefante. Quer dizer, isso aqui é uma versão um pouco diferente da versão heróica. Ele era um tzadik também. E depois Yohanan, Yonatan e Shimon, eles lideraram os macabeus, conhecidos também como Ahasmoneus, Hashmonaim, ou Macabim, e acabaram perecendo também de forma violenta. O que foi que aconteceu? Qual foi o erro deles, apesar de eles serem grandes? O erro deles foi que eles pegaram o poder e não repassaram para a casa real de David. Eles deviam ter feito a guerra e logo de imediato passado o poder para os descendentes do rei David. Então, o compilador na Mishnah, que ocorreu, vamos ver quanto tempo, o compilador na Mishnah, que ocorreu 400 anos depois da história de Hanukkah, o Rabi Yehuda Anassi, ele não quis colocar o assunto de Hanukkah na Mishnah, porque ele tinha bronca, porque ele pensou, se tivessem repassado o poder para os descendentes da casa real do David, eu próprio, que sou descendente do rei David, pensou ele com os seus botões, o Rabi Yehuda Anassi, eu seria o rei de Israel, porque eu sou descendente do rei David. Hoje em dia eu não sou o rei de Israel porque não repassaram poder. E aí ocorreram uma série de episódios que impossibilitaram os descendentes do rei
David e reassumirem o comando do povo de Israel. Então, na primeira geração, eles eram tzadikim, mas várias gerações depois não ocorreu isso, né? Não houve uma continuidade do nível espiritual da primeira geração. Contra Shabbat, Maseret Shabbat, no Talmud, começa o capítulo Bameh, que se acende, que é fundida em todo o povo de espiritualidade, em algum aspecto, é maior ainda do que as outras festas. O que nós aprendemos disso? Que a tradição no judaísmo é fundamental. Uma das 613 mitzvot da Torá é seguirmos os nossos sábios de cada época e não nos desviarmos nem na esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. Pergunta Urashi, o comentarista clássico. Aqui é uma redundância, um pleonasmo. É desnecessário falar desviar-se para a esquerda ou para a direita. Simplesmente desviar-se já subentende sair do caminho correto, do caminho centralizado pelo sábio, orientado pelo sábio. Então, Urashi fala o seguinte, porque está escrito na Torá, não desviareis nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, porque se chegar uma geração que os sábios disserem, olha, a partir de agora, se tem uma coisa que a gente aprende logo de início da nossa vida, é o senso de direção. Apesar de que hoje em dia tem GPS, Waze, coisa e tal, uma criança sabe, tem senso de direção, logo ela aprende com tenridade. Mas se os sábios chegarem para nós e disserem o seguinte, os verdadeiros sábios disserem, olha, Shimon, a partir de agora, direita é esquerda, e esquerda é direita, tá bom? Então a gente tem que seguir os sábios, chamar a direita de esquerda e a esquerda de direita. Então, por isso que está escrito na Torá, não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E isso é a tradição. A festa de é a tradição que nos segue há 2.200 mesmas leis e acendemos as mesmas velas durante 2 milênios e 2 séculos. Muito bom, muito obrigado. E o interessante que o senhor falou antes, né, da reunião aí anterior, questão da educação, achei muito, muito, muito interessante, né? Que se tem educação e não, se tem cultura e educação, então não tem educação, né? Agora tem que ter as duas coisas. Educação sem cultura pode subsistir aos trancos e barrancos, mas pode subsistir. Cultura sem educação não é nada, é a subversão da sociedade. Isso que governos anteriores procuraram fazer aqui e que hoje em dia a esquerda faz na Europa e está tentando fazer nos Estados Unidos é subverter os valores da família. É um processo sutil de cretinização. Na época do totalitarismo da esquerda, o meu pai foi prisioneiro, meu pai de abençoada memória, ele foi prisioneiro dos russos na Segunda Guerra Mundial. Nossa. E ele sentiu na pele o que era ser prisioneiro dos russos. E os russos, o Estado, era asfixiante, era Stalin, e a mãe era a Rússia. E no processo de cretinização, a unidade familiar atrapalhava. Então, ela praticamente foi destruída pelo comunismo. Ou seja, a cultura subvertendo os valores da educação. O ideal são os dois, mas educação ainda é mais primordial do que cultura. Cultura lida com informações, educação lida com valores. Valores significam informações com compromisso, informações com conduta, informações com comportamento. Muito bem. Com respeito, né?
Muito obrigado, viu, Rav? Muito obrigado. Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah. Muito bem, a pergunta aqui. A ocupação romana posterior pode ter sido dada pelo erro dos Hashmonaim em ocupar o trono que pertencia a Judá? É sim e não, porque os Hashmonaim, o último remanescente dos Hashmonaim foi Miriam, que na época de Hordos, Herodes. Herodes, há uma dúvida se ele era sim judeu ou não, mas ele era um ditador. Herodes matou todos os sábios, perseguiu os próprios filhos. Herodes era um psicopata paranoico. E Herodes, ele quis se casar com a última remanescente porque ele matou todos os descendentes dos Hashmonaim, dos Macabim, e Herodes acabou querendo casar com a Miriam, que era a última remanescente. Então, a Miriam fez o quê? Ela se jogou do topo de um telhado, ela se suicidou para não se casar com ele. Pode uma mulher judia se suicidar? Acontece que ele queria forçá-la a relações proibidas. Uma mulher judia não deve manter relações proibidas com alguém que não seja o seu próprio marido. E ele também praticava idolatria. Então, ela preferiu o caminho da morte do que abrir mão de aspectos básicos do judaísmo. O que fez o Herodes, que era um doido varrido? Ele colocou a Miriam numa cúpula de cristal embebida em óleo, em mel, e ele praticava periodicamente atos de necrofilia com ela, porque ele manteve ela morta, ele quis casar-se com ela mesmo morta, para legitimar a si mesmo como aquele que continuou a estirpe, a dinastia dos Hashmonaim. Parece que Luís de Camões, em certos episódios dos Lusíadas, procurou se inspirar nesse episódio de Herodes, Hordos em hebraico, com a Miriam falecida com o suicídio. Muito bem. Os romanos vieram numa época posterior ainda. Não, na verdade, os romanos eles atenderam a bênção dada 1000 anos antes para Yitzhak, de Yitzhak para Esaf, quando Yaakov, se fazendo passar pelo irmão, acabou recebendo a maior parte, a maioria absoluta das bênçãos do pai, o patriarca Yitzhak, quando Esaf entrou no ambiente após o seu irmão evadir, Esaf, colérico e chorando, pediu ao pai alguma bênção que sobrasse para ele. Então, uma das bênçãos que Isaac deu para Esaf é de que quando o seu irmão Jacó enfraquecer, você vai se fortalecer. Quando os judeus, na época do segundo templo, começaram a falhar na mitzvah principal de toda a Torá, que equivale a todas as outras mitzvot, que é amor ao próximo, os judeus do segundo templo eram bem religiosos, bem diferente dos judeus do término do segundo templo. Os judeus, na época do segundo templo, não cometiam idolatria. Eles eram bem religiosos, mas eles faziam algo pior do que idolatria, que é o ódio gratuito e injustificado. E foi por conta desse ódio que o templo foi destruído na época dos romanos, né? Mas alguns resquícios realmente surgiram daquela época da destruição dos meados do segundo templo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a oportunidade, por gentileza. Alguma outra pergunta?
a cultura moderna ocidental é baseada na cultura clássica dos gregos e romanos. Mas os nossos valores, na verdade, a cultura atual é uma fusão da formação cristã judaica. Os judeus indiretamente influenciaram o mundo inteiro. Por exemplo, um instituto, a instituição do casamento não existia entre os povos, é uma herança do judaísmo. A ética e a moral, como ela sempre se apresenta na Constituição, no Código Civil, no Código Penal, boa parte das leis, boa parte das regras que compõem, das leis que compõem o ordenamento jurídico das nações no mundo ocidental são baseadas na influência do judaísmo. E ficou um pouquinho também mais exterior, mais superficial, como herança da cultura clássica greco-romana. Vamos ler mais uma pergunta. Podemos ver 3 milagres em Hanukkah. Uma minoria de judeus venceram um poderoso exército grego, uma luta para, o Ivan que está nos esclarecendo, uma luta para manter a tradição judaica e a chama judaica viva, e o óleo que duraria somente um dia, acabou durando 8 dias. Sim, na verdade, essa chama do judaísmo ela é representada pelo perdurar do óleo. Vamos nos lembrar que, pela lei judaica, os judeus podiam acender a menorá com óleo impuro, mas eles fizeram questão de fazer frente aos gregos somente preservando um estado de pureza no trabalho interno do templo recuperado das mãos dos gregos. Então, naquele momento, foi importante um óleo puro, a pureza do judaísmo. E já que aqueles judeus idealistas, que eram os Macabim, que estavam determinados a preservar a pureza do judaísmo, então Hashem fez com que o único pote de óleo puro, com o selo, com o lacre do Cohen Gadol, pudesse durar 8 dias. Por que 8 dias? Porque 2 dias levava a viagem para irem até o lugar onde produziriam novo óleo de azeite de oliva. Lembrando que o óleo usado na menorá era a primeira gota de cada azeitona. Eles tinham um método de extrair o azeite. A primeira gota da azeitona ia para o acendimento da menorá. E 2 dias de viagem, 4 dias de produção, ou 3 dias de viagem, 2 dias de produção e mais 3 dias de volta, alguma coisa assim, davam 8 dias. Então, eles precisavam, o milagre ocorreu 8 dias, até que viesse uma nova leva de potes de óleo, uma nova encomenda, e que pudessem acender a menorá. Muito bem, mais uma pergunta. Por favor, por que as sefirot estão posicionadas conforme o desenho? Que significa a distância entre cada sefirá? Sim, na verdade, aqui, Luiz Ricardo, é uma pergunta mais mística que tangencia a Hassidut e a Kabbalah. Vamos lembrar que em qualquer disposição gráfica das Midot, é uma disposição somente materializada sob forma didática da grafia. Mas todas as Midot, elas descendem, elas são desencadeadas das Sefirot, das revelações de Deus nos mundos espirituais, e assim como todas as Sefirot, elas são provenientes de um nível maior, de Atzilut, etc., assim também os braços da menorá ligados às Midot. Midot são os atributos emocionais, há também os atributos intelectuais. Todos os atributos emocionais têm fonte no intelecto, assim como os braços da menorá têm fonte no seu tronco central. Mais uma pergunta, Raf? Antônio Márcio Braga. Raf, os gregos só tiveram uma geração de sábios. Os judeus têm sábios até hoje. Poderíamos dizer que muitos
muito do conhecimento da sabedoria de outros povos foi surrupiada do contato com o povo judeu, é isso que nós aprendemos, que o povo de Israel teve contato com todas as civilizações e acabou influenciado a todas elas. Por quê? Porque havia uma discrepância, uma diferença muito grande do nível entre os judeus e outros povos. Os outros povos eram semi-selvagens, principalmente na antiguidade, né? Existe um registro medieval, é um documento que foi encontrado da Idade Média, manuscrito, um documento em que um cristão, se referindo ao judeu, diz o seguinte: como é possível que vocês não surram, não espancam as suas esposas pelo menos uma vez por dia, para elas se comportarem devidamente? Vocês são compactuados com o demônio, porque não bater na esposa diariamente só pode ser obra do diabo. Então, na Idade Média, um bom cristão dava uma senhora surra pelo menos uma vez por dia na sua esposa. E esses judeus estranhos, compactuados com o demônio, que não tocam no fio de cabelo da própria esposa, a não ser para tratá-la bem, elogiá-la, enaltecê-la, honrá-la devidamente. Que estranhos são esse tal do povo do livro, o da fé mosaica. Esse é um documento encontrado da Idade Média, mostrando a mentalidade dos cristãos frente aos judeus. Muito bem. Sim, os bárbaros, sim, isso aqui é uma influência dos bárbaros, mas hoje em dia também, infelizmente, é comum dos islâmicos, muçulmanos. Existem organizações em Israel que procuram resgatar mulheres judias que casaram com árabes, eram mulheres que foram seduzidas por árabes modernos, todos gatinhos, entre aspas, que se apresentavam falando em hebraico fluente, sem sotaque, nos shopping centers de Israel, e acabaram se enamorando, as mocinhas, moçoilas judias, até chegava o dia fatídico que ele dizia: vamos conhecer o meu pai e minha mãe na aldeia árabe? E ela ia, depois ela se casava, e quando as mulheres judias se casam com muçulmanos em Israel, eles a escravizam totalmente, eles as espancam. Um árabe, um muçulmano, ele, pela lei do Corão, eles têm a possibilidade de condenar e executar a própria esposa em público. E se eles matarem a esposa, ninguém vai fazer absolutamente nada a respeito. Então, na Idade Média, os muçulmanos estavam 1000 anos na frente dos cristãos. Os textos aristotélicos, toda a cultura e a tradição grega, por escrita, graficamente, foi transmitida com muito mais fidelidade para o árabe, vertida para o árabe do que para o latim. Na Idade Média, estou falando em relação à cultura, não à educação. Os árabes estavam 1000 anos na frente dos cristãos. Hoje em dia ocorre exatamente o contrário. Os cristãos do mundo ocidental estão 1000 anos na frente dos muçulmanos. Mais uma pergunta, pessoal? Muito bem. Nós vamos agradecer a atenção de todos, desejando um feliz Hanukkah, dessa sexta vela de Hanukkah. Uma pergunta, Sérgio? Não. Desejamos que todos tenham uma excelente noite e que possamos sempre nos encontrar em bons momentos, que possamos ser instrumentos da vontade infinita de Deus, tendo uma vida harmoniosa, exemplar, repleta de bênção, serenidade, harmonia. Amém. Muito obrigado. Hanukkah Sameach. Mashiach. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.